todos os anos, milhares de mulheres pobres estão sendo presas por realizarem um aborto. Esse é mais um argumento que busca influenciar a opinião pública, por meio de um apelo emocional. Alguns dos defensores do aborto alegam que a criminalização da prática promove, na verdade, uma espécie de injustiça social, enquanto mulheres de classes mais abastadas podem viajar para países onde o aborto é legalizado e realizar o procedimento de forma segura e livre, nós sabemos que não existe isso, mas enquanto mulheres ricas podem fazer isso, as mulheres brasileiras pobres que não têm essa opção, elas acabam então sendo aquelas que, além de arriscar a própria vida, terminam também nos presídios por recorrerem ao aborto clandestino. Em outras palavras, a lei então ela serviria apenas para punir as mais pobres, já que as mais ricas conseguem contornar essas restrições legais. Isso, segundo esse argumento, tornaria então a nossa legislação atual injusta e, portanto, ela precisa ser revogada para permitir que todas as mulheres tenham acesso então igualitário ao aborto de forma segura e legal. Bom, pode-se argumentar que o fato de mulheres ricas realizarem o aborto não tornaria o ato moral, nem eliminaria as várias dimensões do debate, ou seja, naturalmente não é um argumento válido. Mas ainda assim, analisemos os números para demonstrar aí qual que é o grande problema desse debate. Primeiro, a gente precisa questionar, existe realmente um número significativo de mulheres, especialmente mulheres pobres, presas no Brasil porque praticaram aborto? Porque esse argumento ele faz parecer que as prisões estão repletas aí de mulheres em condições precárias, vítimas de uma suposta injustiça social causada então pela criminalização do aborto. Contudo, esse dado ele é lançado assim no ar, e quando a gente observa bem, não existe fonte para ele e ele carece realmente de um respaldo. Porque, de acordo com o relatório do segundo semestre de 2023 da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Senapen, você encontra esse documento na internet, das 633 pessoas presas pelo crime de aborto no Brasil, apenas 8 são mulheres. E nós nem sequer sabemos se são mulheres reincidentes no crime de aborto ou mesmo se são enfermeiras que estavam envolvidas em abortos clandestinos. Dessas 8 mulheres presas, 2 ainda estão em prisão domiciliar. Portanto, o cenário está longe desse alarmismo propagado pelos defensores do aborto. As prisões elas não estão lotadas de mulheres pobres que abortam. E essa realidade ela se deve principalmente porque as penas previstas por crime de aborto no nosso Código Penal não excedem 4 anos de prisão, exceto nos casos do artigo 125, quando se trata de aborto sem o consentimento da gestante, ou no caso de reincidência, quando se aplica então o artigo 127 do Código Penal. De acordo com o mesmo Código Penal, o artigo 33, na linha 2, qualquer pessoa que seja condenada e que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, pode cumprir a pena em regime aberto. Nesse tipo de crime também é comum a suspensão condicional do processo, a composição de danos civis, a transição penal. Em alguns casos, meus irmãos, existe até a possibilidade da suspensão condicional da pena, o juiz pode fazer isso. Então, dessa forma, apenas os reincidentes, apenas mulheres que reincidem no crime ou que praticam o aborto sem o consentimento da gestante, correm o risco de serem presas no Brasil por causa desse crime. Ao contrário do que esse argumento tenta sugerir, os dados do Senapen eles mostram que no Brasil é mais provável que homens sejam penalizados com prisão por causa da questão do aborto do que mulheres, sejam elas ricas ou pobres, porque passaram pelo procedimento. O que acontece é que o Brasil hoje está envolto numa atmosfera de desinformação. Essa questão do aborto é repleta de desinformação. A desinformação que busca envolver aí o debate em apelos emocionais, desviar a atenção daquilo que é a realidade. Não se deixe enganar.